Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Estatística Prática. E neste episódio a gente vai tratar sobre votos válidos versus votos totais em eleições. Ah, professor, mas essa série Estatística Prática vai trabalhar só com a parte de eleições? Não! Iremos abordar várias coisas relacionadas à matemática e estatística, porém, como a gente está numa época de eleições, campanha, etc., esses primeiros vídeos a gente vai focar nessa parte de eleições para ajudar você a compreender tudo que se fala no jornal, na televisão, na internet a respeito desse assunto, tá bom? Então, bora lá, vamos começar a discutir um pouquinho sobre o que são os votos válidos, que é extremamente importante que você entenda a diferença entre os votos válidos e totais para entender e conseguir interpretar uma pesquisa. Então, quando a gente pensa em termos de porcentagem, põe isso na cabeça, a gente vai tratar aqui porcentagem, tá? O nosso foco principal será porcentagem. Para um candidato ser eleito tanto em primeiro como em segundo turno, pensando nos cargos de prefeito, governador ou presidente, tá? Isso não vale, por exemplo, para deputado, vereador, senador. Ele tem que obter pelo menos 50% dos votos mais um. Por isso que eu pus aqui, mais que 50%. Seria 50%, metade dos votos, mais um. Só que de quais votos? Dos votos válidos. Logo, para efeitos de resultados de eleições, o que importa são os votos válidos e não os votos totais. A gente já vai ver a diferença. Qual que é a diferença entre válidos e totais? Então vamos pensar de novo, estou pensando em porcentagem, ok? Os votos totais são todos os votos obtidos nas urnas no dia das eleições. Esses votos totais vão incluir os votos brancos e nulos e, obviamente, não vão incluir as abstenções. O que é a abstenção? É quem não foi votar. Quem não votou, obviamente, se não votou, não tem voto para ser computado, portanto, não entra no cálculo dos votos totais. Os votos válidos são os votos que os candidatos obtiveram efetivamente, pensando em porcentagem, ok? Ou seja, a gente não vai incluir, obviamente, as abstenções e nem os votos brancos, nem os votos nulos. Essa que é a grande diferença entre os totais e os válidos. Nos válidos você não inclui nem brancos, nem nulos. Muito bem. Para isso a gente vai analisar um exemplo real das eleições de 2018 para presidente da República, que ocorreram no dia 7 de outubro de 2018, primeiro turno. Então a gente tem aqui a relação de todos os candidatos e os votos que cada um deles, nesta coluna aqui, vocês estão vendo os votos que cada um deles obtiveram nas urnas. Veja aqui embaixo, ó, eu tenho os brancos, tenho os nulos. Então veja só, lá na base do TSE, você tinha cadastrados, ou seja, pessoas que poderiam votar, você tinha cadastrado 147.306.295 pessoas. É quem poderia votar. Todo mundo foi lá nas urnas depositar o voto, depositar, modo de dizer, urna eletrônica, não depositamos o voto, mas todo mundo foi lá, você entender? Todo mundo foi lá depositar o voto? Não. Teve gente que ficou em casa, teve gente que, sei lá, estava doente, não foi votar, estava internado no hospital, estava viajando, enfim, por algum motivo não foi votar. Esse número corresponde a 29.942.481. Ok, então, número de abstenções, número de ausentes. Se você quer saber os votos totais, você pode das duas uma. Ou você pode pegar todos esses números aqui e somar, ou simplesmente você pega o total de eleitores, subtrai das abstenções, quer dizer, faz esse marronzinho aqui, menos o azul, você vai ter os votos totais. 117.363.814. Põe na cabeça 117 milhões, para ficar mais fácil. Ok, isso é o total, quer dizer, número de pessoas que foram lá nas urnas. Beleza. Então, tá aqui a tabela. Eu já tirei as abstenções, estou mantendo brancos e nulos e temos aqui os totais, né, os votos totais. Como que a gente calcula as porcentagens? Então, para calcular as porcentagens, por exemplo, se você quer calcular
Este percentual aqui, ou seja, no caso seria o Bolsonaro, qual que é o percentual que ele obteve? A gente sabe que ele obteve 49.276.990 votos, ok. Mas quantos por cento representa isso em relação ao total de votos? Ou seja, em relação a esse número total. Você simplesmente vai pegar o número de votos que o candidato teve e dividir pelo total. Então você vai fazer essa divisão e vai obter um número entre 0 e 1. Se você pegar esse número e multiplicar por 100, você passa a ter um número na forma de porcentagem, 41,99%, que é o valor que eu vou colocar aqui. No caso, por exemplo, aqui do Haddad, como que eu vou calcular a porcentagem de votos totais do Haddad? Mesma coisa, pega o número de votos, divide pelo total. Tá aqui, ó. Deu um número vezes 100, deu um número em porcentagem. Coloca um número aqui. E você pode repetir esse processo para todo mundo. Por exemplo, brancos, número de votos em branco. Pega esse número, põe aqui, divide pelo total, multiplica o resultado por 100 e coloca aqui. E aí você preenche toda essa tabela. Preenchendo toda a tabela, tá? Então aqui os valores, você vai verificar que a soma vai dar 100%. Beleza, ok, entendi. Ah, mas o que é esse quadradinho verde aí, esse vermelho pintado aí? Bom, vamos lá. O que é isso aqui? São os candidatos. O que está em verde são os candidatos. E esses dois, em vermelho? Brancos e nulos. Muito bem. O que está em verde são os votos válidos. Os brancos e nulos não são computados como sendo votos válidos. E aí vem a questão. E se eu quisesse calcular a porcentagem de votos válidos? Como que eu vou fazer isso? Bom, primeira coisa eu tenho que saber quantos são esses votos válidos, ou seja, o total de votos válidos, que nada mais é do que a soma desses votos todos aqui, de todos os candidatos, ou se você preferir, pega esse total, subtrai desses dois números aqui. Vai dar aproximadamente 10 milhões, né? 3 milhões mais 7 milhões e alguma coisa, vai dar 10 milhões e alguma coisa, ó. 117 menos 10, 107 milhões, aproximadamente, isso daqui. Beleza. Então eu já sei quantos são os votos válidos. Agora, para calcular as porcentagens, a gente vai seguir a mesma lógica. A gente vai pegar, por exemplo, qual que é a porcentagem de votos válidos que o Bolsonaro obteve? Eu vou pegar o total de votos dele e dividir pelo total agora de votos válidos. Mesma ideia. Divide um pelo outro, dá um número vezes 100, dá uma porcentagem, coloca o resultado aqui. E vai repetindo isso para todos os demais candidatos. Então pega o número de votos, divide pelo total de válidos, 107 milhões, obteve um número, coloca aqui. E vai preenchendo toda essa tabela. O que você vai perceber no final? Depois que você preencheu a tabela, veja que aqui os brancos e nulos eu não coloquei nada. Eu nem computei. Na hora que você pegar essas porcentagens e somar, onde que vai dar 100%? Aqui, no total de válidos. Vai dar 100% aqui. Beleza. E agora uma curiosidade. Vamos comparar a porcentagem dos votos totais com os válidos? Dá uma olhada. Aqui, o Bolsonaro, que ficou em primeiro lugar. A diferença entre totais e válidos foi de 4,31%. O Haddad, que ficou em segundo lugar, caiu para 2,58%. Aí eu fui pegando aleatoriamente um aqui intermediário, a diferença deu 0,22%, um outro aqui deu 0,07% e o último deu 0%. A rigor, a porcentagem de votos válidos sempre vai ser superior à de votos totais, sempre vai ser maior. Ah, mas aqui deu igual. Deu igual porque eu estou trabalhando com duas casas decimais. Na verdade, quando você faz a divisão e coloca o número em porcentagem, você vai ter que fazer um arredondamento. Na hora que você faz esse arredondamento, coincidentemente, os valores aqui no final da tabela deram iguais, né? 0,05, 0,05. Então, falar, a diferença não teve diferença. Teve, mas a diferença ocorre da terceira casa decimal para frente. Então aqui para a gente não está aparecendo, mas existe uma pequena diferença, bem pequenininha, mas ela existe. E aí o que você pode perceber? Que quanto maior o número de votos que o candidato obteve, maior vai ser a diferença quando você faz a conversão, vamos dizer assim, da porcentagem de totais para válidos. Né? A diferença é sempre a maior diferença para o que teve mais votos e a menor diferença para o que teve menos votos. Isso daqui é normal, ou seja, essa diferença não é
não vai ser constante, quer dizer, sempre vai dar 4% a mais, sempre 2% a mais, não. Tá? E tudo isso depende do cálculo, e eu estou mostrando aqui que as diferenças vão variando. Para efeitos da urna, dos resultados das eleições, o que se consideram? Se consideram os votos válidos. Ou seja, pensando, por exemplo, num primeiro turno. Por que o Bolsonaro não foi eleito no primeiro turno? A gente lembra, lá em 2018 teve segundo turno entre o Bolsonaro e o Haddad. Por quê? Porque Bolsonaro não obteve 50% mais um dos votos válidos. Então veja, não seriam os votos totais. De repente aqui no total, vamos supor que ele tivesse tido, sei lá, vou chutar um número, tá? 48% aqui. 48% não é metade. Não, mas é 48% dos totais. Quando você fizer a conversão, pensando em mais ou menos 4% a mais, se aqui deu 48%, aqui seria mais ou menos aí uns 52%. 52% é metade mais um, quer dizer, passou dos 50%. Aí, nesse caso, ele seria eleito em primeiro turno, porque os votos válidos seriam superiores a 50%, mesmo que os votos totais não sejam. Tá? E aí, em termos de pesquisas eleitorais, você precisa ficar atento. Se a pesquisa está falando em votos totais ou votos válidos. Mas como que eu vou saber isso? Você simplesmente vai ver se na pesquisa existem porcentagens referentes a votos brancos e nulos. Se a pesquisa tiver porcentagem para brancos e nulos, ela está considerando os votos totais. Se não tiver, ela está considerando os votos válidos. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Obviamente, você vai deixar o seu like depois de toda essa explicação. Deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal do Professor Guru. Siga o Professor Guru nas redes sociais, Facebook, Instagram. Conheça o site do Professor Guru. E a gente se encontra num próximo vídeo da estatística descritiva. Eu te vejo lá.